despertar você a algo que eu creio que Jesus quer falar com a sua vida hoje. E eu gostaria que você abrisse então comigo no livro de Lucas, capítulo 5, verso 36. Lucas, capítulo 5, de verso 36. Eu acredito que eu vou pregar por apenas 15 minutos hoje, porque a propósito já fomos muito abençoados, mas eu creio que Jesus ainda tem mais para falar conosco hoje. Lucas, capítulo 5, no verso 36, a palavra de Deus fala assim: também Jesus lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Você pode repetir comigo? Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre uma velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Hashtag, esse look não combina, gente. Verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Tu pode dizer comigo? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Verso 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E o tema da minha mensagem, gente, hoje é no dia a dia com Deus. No dia a dia com Deus. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Espírito Santo, eu te agradeço pela tua presença que está nesse lugar. Eu oro que os próximos minutos, Jesus, o Senhor possa falar conosco. Obrigado, Deus, porque não tem nada mais especial do que estarmos na tua presença e de verdade nós podemos sentir o Senhor hoje aqui. Apenas esses próximos minutos nos ajuda a conectar, sermos despertados com o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? E dar um sorriso caprichado, mais caprichado, mais caprichado, melhorou. Gente, quando eu olho para a Bíblia, conecte-se comigo aqui, eu vejo que não é o homem que estava buscando a Deus. E quando eu estou falando do homem, eu também estou falando das mulheres, né? Não é o homem buscando a Deus, mas eu leio a minha Bíblia, gente, e eu vejo um Deus buscando pelo homem. João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Olha o que Deus está fazendo. Deus está buscando a nossa vida, Deus está indo em direção a nós. Jesus vem na cruz, morre em nosso lugar. A história, gente, da Bíblia, a história desse Deus maravilhoso que nos salvou, não fomos nós, foi Ele que nos buscou. A palavra de Deus fala que nós estávamos perdidos e fomos achados, fomos encontrados por Jesus. Me deixa eu ver sua mão alta se você foi encontrado por Jesus. Não foi eu quem o achei, foi Ele quem me encontrou. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e nossos delitos, mas Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Foi Ele que nos encontrou. Esse é o amor de Deus. E esse é o momento, gente, que eu descubro que Deus, Ele deseja e Ele anseia por viver, gente, um relacionamento com a gente. Deixa-me falar algo para você. Deus não te quer apenas no domingo, Deus te quer na segunda-feira, Deus te quer na tua terça-feira, Deus quer você na sua sexta-feira. Deus, Ele te quer no domingo aqui, mas Deus também quer você no sábado à noite. Viver com Deus, gente, é caminhar lado a lado num relacionamento de intensidade e de amor. Quem pode dizer amém nesse lugar? Amém. Isso é viver com Deus, não essa religião, mas um relacionamento de intimidade com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que existe um homem chamado Abraão, que ele foi chamado amigo de Deus. Olha que incrível, ser chamado de amigo de Deus. Deixa eu me perguntar para você hoje, você é amigo de Deus? A Bíblia fala que Deus não fará nada nesse mundo, sem primeiro revelar aos seus amigos, aqueles que são íntimos do Senhor. Deus não tem filhos preferidos, tu sabia? Talvez no lar errôneo, num lar defeituoso, pais às vezes preferem um filho mais do que outro, o que nunca deveria ser assim, porque filhos são iguais. A gente, quando era lá em casa, né, era pequeno, a gente tinha 3 filhos lá, e de vez em quando a gente estava com um espírito de rejeição dentro de nós, que a gente chegava para a mãe e perguntava: mãe, tu ama mais o Luca do que eu? E a minha mãe falava assim: para de besteira, guri, você não sabe o que é o coração de mãe.
a gente ama diferente, mas a gente ama todo mundo. E Deus falava, mas Zaqueu, tu ama mais do que eu. E a mãe falava, não sabe, sai daqui. E às vezes a gente ficava com esse papinho assim, porque eu sou menos amado, porque o outro lá, fez a comida. A gente fala para você, Deus ele não tem filhos preferidos. Deus ama todos de maneira igual. Mas deixa-me falar para você que Deus tem. Se Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos mais íntimos. Mateus, o que faz eu ser mais íntimo? Não é Jesus que quer ser mais íntimo de você do que de outra pessoa, mas Jesus aceita o tratamento de intensidade e intimidade de outros. Jesus ele tinha 12 discípulos, mas parece que 3 eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. Dos 3, tinha um ainda mais chegado ainda, que era João. A Bíblia fala que ele colocava o ouvido no coração de Jesus, ele reclinava. Só faz isso quem tem intimidade. Certo momento fala que Jesus ia subir no monte para orar. Alguém diga comigo, para orar. Eu já vou despertar você sobre isso. Quando Jesus ia subir ao monte, ele olha e chama 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Mateus, e os outros discípulos, por que Jesus não chama? Porque tem coisa que Jesus revela apenas para os íntimos. Os 3 sobem lá. Quando Jesus chega lá, gente, a Bíblia fala que o céu se abriu. E aí acontece uma coisa muito forte. Essa passagem é conhecida como a passagem do Monte da Transfiguração. Porque Jesus, ele se está no seu estado em glória. Sai uma luz poderosa de Jesus. E nesse momento, aparece Elias e Moisés. Uau! Pedro, aquele cara colérico, toma a palavra e fala, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E Jesus fala assim, Pedro, fica relax aí. Vem uma voz do céu e diz, silêncio, este é o meu filho. A ele ouvi. Diz que os discípulos, gente, caíram como mortos. Mas de repente, Jesus está conversando com Moisés e Elias, e aquele estado de glória, de luz, se vai. Jesus fala para os 3, não contem para ninguém o que vocês acabaram de ver, até que eu tenha ressuscitado. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Jesus está se revelando num nível apenas para quem é íntimo. Nós começamos esse ano, gente, debaixo de uma palavra de Deus, que esse ano seria o ano de crescermos em intimidade com o Senhor. Você pode tocar alguém perto de você de que crescer em intimidade com o Senhor. E crescer em intimidade com o Senhor, gente, tem a ver com nós vivemos uma vida no dia a dia com Deus, dia após dia. Como eu falei, não é apenas o seu domingo que Deus quer, não é apenas uma vez por mês. Aqui no Revo Church em Família, a propósito, alguém estava aqui onde faça algum barulho, foi muito especial. Não é apenas um sábado por mês também. Jesus, ele quer caminhar dia a dia conosco. E isso, gente, tem a ver com algo que na prática cristã nós chamamos de vida devocional. Você pode dizer comigo, diga, vida devocional. Mateus, o que é a vida devocional? A palavra, gente, devocional, ela vem da palavra chamada devoção. Obviamente, devoção, gente, é esse carinho, esse amor, esse empenho que você tem para com Deus. O que se chama vida devocional, gente, Jesus, ele ensinou para a gente. Eu quero mostrar para você nessa noite, em Mateus capítulo 6, você pode abrir a Bíblia comigo, Jesus ensinando a respeito do lugar de intimidade, e a respeito da prática da vida devocional que nós deveríamos ter. Então, Mateus capítulo 6, a palavra de Deus nos diz assim, mas tu, quando orares, diga comigo, quando orares. A primeira coisa que eu descubro aqui, gente, é que Jesus está contando que eu e você vamos orar. Jesus não está dizendo assim, mas tu, quando decidires, talvez se te der vontade, orar. Jesus está dizendo, mas tu quando orares, porque oração, gente, é uma das práticas nossas na vida com Deus. Quando você está orando, você está conversando com Deus. A oração não muda Deus, mas a oração muda a nossa vida. Quando nós estamos orando, gente, nós estamos nos relacionando com Deus. Não existe uma maneira mais prática de a gente estar com Deus nessa terra, a não ser através da oração. E Jesus está dizendo assim, mas tu, quando orares, diga mais uma vez comigo, quando orares. Agora Jesus diz,
entra no teu aposento. Algumas traduções falam quarto, eu quero usar essa palavra chamada quarto. Jesus fala, tu entra no teu quarto. O quarto, gente, fala a respeito de intimidade. Quarto é um lugar privativo. As coisas você faz no seu quarto, inclusive você que é casado. Mas o quarto fala algo de intimidade. O quarto é um lugar, gente, de acolhimento. Quando você vai trocar a sua roupa, você vai para onde? Lá para a sacada que não, pelo amor de Deus, né? Você vai para o seu quarto, porque o quarto, gente, fala de intimidade. Jesus está dizendo, quando tu orar, tu vai para um lugar de intimidade. Você vai para um lugar que você vai se aproximar de Deus. Aí ele diz, e fechando a tua porta, diga comigo, precisa fechar a porta. Mas essa porta não é uma porta física, não é apenas uma porta natural, mas quando Jesus fala fecha a porta, ele está tentando falar algo para a gente. Você precisa se desligar das distrações. Para que você fecha a porta do seu quarto? Para você ter privacidade. Você dizer, não quero que ninguém me incomode. Eu lembro quando a gente era criança, mas dizia, vocês abrirem a porta, vocês vão apanhar. Deixa eu dormir uma soneca. Pelo amor de Deus. Fechar a porta tem a ver com se desligar. Eu descobri, gente, que isso aqui é uma grande fonte de a porta nunca fechar na nossa vida. O tempo inteiro alguém postando algo no Instagram, o tempo inteiro alguém fazendo isso, ao tempo inteiro a gente olhando esse aplicativo e nos conectando com o mundo à nossa volta, sem deixarmos a porta fechar. Jesus fala, fecha a tua porta. Agora a principal parte do versículo é essa. E ora, diga mais uma vez comigo, diga, ora. Novamente a gente vê Jesus ensinando a respeito de oração. Algum tempo atrás um cara falou para mim assim, Mateus, me dá uma boa razão para mim orar aqui nessa terra, para mim ter um tempo de oração todo dia. Falei para ele, Jesus orava. Ele falou, me convenceu de primeira. Se Jesus era o Filho de Deus, tinha uma vida ativa de oração, imagina a gente cristão, seguidor de Cristo. Ele fala, tu entra no teu quarto, fecha tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E agora vem uma chave muito importante aqui. Sempre que eu li esse texto, gente, eu não conseguia entender algo claro aqui. Porque eu ficava pensando assim, ora o Pai que está em secreto. Então eu pensei, Jesus está dizendo que o Pai, Deus Pai, está em secreto. Mas isso me bugava a cabeça, porque eu pensava assim, por exemplo, quem crê, gente, que Jesus, que Deus está aqui nessa noite? Mas nós estamos em secreto hoje aqui? Até onde eu acho, não. Mas como que Jesus está dizendo que o Pai está em secreto? Eu penso, Jesus, tu precisa se decidir. A própria Bíblia fala que Deus está no meio dos louvores do seu povo, que no ajuntamento da congregação ali Deus se manifesta, sobre a importância de estar junto e como Deus se manifesta. Existe uma sinergia, existe algo que a presença de Deus acontece aqui na reunião, gente, e isso é verídico, é fato, hashtag. Mas Jesus está dizendo aqui, o Pai está em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Eu dizia, Jesus, qual é a questão desse versículo? Pois, gente, me dê seus ouvidos de presente. Existem coisas que você encontra em Deus aqui no lugar público. Você pode receber uma palavra e ser abençoado. Você pode receber uma palavra profética. Você pode ouvir o pastor Thomas falar que você não foi chamado para ciscar, mas para voar alto. E isso te abençoa. E isso é poderoso. E isso fortalece a sua fé. Mas existe algo, uma parte de Deus, um nível de revelação, algo que só é revelado no lugar secreto no teu quarto, no dia a dia com Deus. Esse é o momento que nós descobrimos, Jesus está chamando a gente para viver no dia a dia na presença do Senhor, essa vida de intimidade. Gente, e conectando com isso, eu quero falar para nós estamos lançando aplicativo hoje, mas muito mais que esse aplicativo, gente, a ideia não é nós termos uma coisa a mais para chegar notificações no nosso celular. Nós estamos lançando, gente, o devocional da nossa igreja pelo aplicativo. Esse tempo diário. Você vai poder acessar, gente, e todos os dias vai ter uma palavra para você ler ali, vai ter texto da Bíblia sugerido para você ler,
vai ter tópicos de oração para você poder orar, vai ter músicas sugeridas para você poder colocar no seu Spotify, você ter um tempo de adoração na presença de Deus. O que nós vamos começar de igreja fazer a partir de amanhã é o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto, porque Ele vai te recompensar. É um lugar de intimidade. Essa semana é tão impressionante, você não vai conseguir ver aqui no aplicativo, obviamente, mas eu vou. Quando você clica em devocional aqui, hoje o nosso devocional, ou melhor, essa semana, que o devocional acontece de segunda a sexta aqui pelo aplicativo, o tema dessa semana é a cultura da honra, e você vai poder ler, gente, textos aqui, tem o dia 1, você clica, e está todo o textinho aqui, as passagens bíblicas sugeridas, aplicação prática, o desafio para você ser desafiado, e o melhor, depois que você lê, você pode marcar como lido. E sabe o que é o melhor ainda disso tudo? Que eu saberei se você leu ou não. Ou seja, estou brincando nessa parte, tá, gente? Mas dá para saber. A gente quer buscar junto a Deus. Nós começamos novamente, gente, eu falo isso, esse ano dizendo que seria um ano de a gente crescer em intimidade como igreja. Gente, eu quero falar para você, tem um nível profundo para viver com Deus no dia a dia. Sabe, eu quero motivar você, a sua vida devocional. Nós estamos abrindo a sala de oração nas terças-feiras, eu já vou conectar com isso, 4 horários, eu quero encorajar você a estar na Revo House. Se você realmente não pode, das 22 horas vamos transmitir via YouTube. Mas uma coisa que nós vamos desenvolver, gente, é o nosso dia a dia com Deus. Porque até hoje, gente, muitas pessoas, né, elas têm essa ideia, eu vou para a igreja para recarregar o combustível, estou assim, nossa, fraco, estou assim, vai ter uma coisa ruim, e quando eu chego parece que fica uma coisa boa. Eu recebo centenas de mensagens, gente, no Instagram, conversava com um casal essa semana no meu escritório, eles falaram, Mateus, a primeira vez que a gente foi lá, eu comecei a chorar tanto, e eu nem sabia porquê, mas eu senti uma alegria, fazia anos que eu não sentia aquela alegria, aquela leveza, é a presença de Deus. Mas deixe-me falar para você, existe muito mais, gente, para nós. Às vezes a gente vem aqui para dizer, eu vou recarregar, mas gente, eu vou falar para você, você não deveria vir aqui recarregar, você deveria vir aqui recarregar outros. Eu vou lá para receber algo. Você não deveria vir aqui para receber, você deveria vir aqui para dar algo, dar a presença de Deus, sorrir para as outras pessoas, declarar uma palavra, porque quando você entra no teu quarto, gente, você se enche da presença do Espírito Santo, você se completa, e quando tu chega aqui, gente, momento de adoração, não é esquisito para você não fica pensando, morar na tua presença, esquisitão, aquele que levanta a mão ali, não sei porque ele faz isso, aquele ali parece que tem mola no pé, fica ali para cima e para baixo. Não, cara, sabe o que acontece? A vida que a gente vive no lugar de intimidade no quarto, a gente traz para o público. Deus sempre constrói no secreto antes de revelar para o público. A gente começa a construir em Deus. Essa semana, gente, a partir de amanhã, eu quero encorajar você a ter no seu devocional aquilo que eu chamo de DHL, dia, horário e local. O local é o seu quarto, talvez não literalmente, o quarto de Jesus era a montanha, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar. O local precisa ser privativo, o horário, você quem constrói. Eu sugeriria para você pela manhã antes de tudo, mas construa, separe seus 30 minutos, comece com um pouco, não faz mal, melhor começar do que não fazer jamais. Seus 30 minutos por dia e o horário. Descobri que se você não setar um horário, você irá falhar. Coloque no seu despertador, escreva lá, meu tempo com Deus, meu devocional, meu horário de buscar e conhecer a Deus. DHL, diga comigo, DHL. A partir de amanhã, igreja, nós estamos indo para um próximo nível. Nós estamos parando de ciscar, nós vamos voar alto como águia. Alguém pode dizer amém aqui? Diga para alguém perto de você, diga, nós vamos voar alto como águia. E eu encerro falando algo poderoso aqui, com esse tópico. Jesus está falando em Lucas capítulo 5, 33, nós começamos a ler, e Jesus falava
Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. Quem está comigo conectado nisso aqui? Amém. Mas o que eu quero mostrar para você é que 4 versos antes de Jesus contar essa parábola, Jesus está falando a respeito de algo, e ele está falando a respeito de jejum. Diga comigo jejum, 1, 2, 3. Jejum. Lucas capítulo 5, verso 33, dê toda a sua atenção, olha o que acontece. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor apenas comem e bebem. Jesus, porém, respondeu, será que vocês podem fazer como que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias que o noivo lhes será tirado, então, aqueles dias, eles vão jejuar. E depois Jesus continua na parábola dos odres, do vinho, na parábola da roupa nova e da roupa velha. Conecte-se comigo. O que está acontecendo aqui, gente, é que vem pessoas para criticar Jesus. Eles chegam assim, ó Jesus, os discípulos de João jejuam, e os discípulos dos fariseus também jejuam, mas os teus não jejuam. É quase como eles estivessem falando assim, né? Se fosse no contexto hoje, ó, os filhos do ciclano são uma bênção, olha que comportado que são. Os filhos do Deltrano, olha que maravilha, mas os teus são endiabrado. Hoje não é mais endiabrado, hoje é imperativo, né? Na minha época era endiabrado, né? O professor falava assim, esse aqui é endiabrado, falava de nós assim, né? É quase como se Jesus estivesse sendo criticado dessa maneira. Aí Jesus de repente ele fala assim, gente, obviamente Jesus está falando uma alusão de uma parábola que eles iam entender, mas também estava falando uma figura profética. Jesus fala assim, ó, enquanto o noivo está presente na festa, não tem porque os convidados jejuarem. Jesus é o noivo. Jesus um dia seria tirado, ele iria morrer e ascender aos céus, mas Jesus ele fala assim, ó, mas quando o noivo for tirado, pode ter certeza, eles vão jejuar. O que Jesus está falando? A respeito de jejum, mas nesse momento é o X da questão. Jesus entra, pessoal, e ele começa a contar uma parábola, e é isso aqui talvez a cereja do bolo na mensagem de hoje. Então conecte-se aqui. Jesus ele diz, ninguém põe um remendo de roupa nova em roupa velha. Agora pare aqui. Naquela época, gente, não existia roupas como tem hoje. Hoje roupa, gente, é quase um artigo descartável. É barato, é acessível. Se você não quiser usar grifes e marcas, você pode comprar em brechó roupas muito baratas. Existem muito mais roupa no mundo do que gente para vestir, né? E eu vou falar para você, gente, se você acha que você não tem roupa, né? As irmãs que abrem o guarda-roupa e dizem, não tenho roupa para vestir, todos os domingos. Gente, nenhum rei, nenhuma princesa, uma rainha, nos tempos passados, tinha acesso ao teu guarda-roupa que você tem hoje. Naquela época a gente não tinha roupa, o camarada tinha uma, quando muito tinha duas, e era normal o quê? O cara vivia com a mesma roupa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê histórias, o camarada está vestindo a roupa e ela vai gastando, né? Tinha um amigo meu que ele falava assim, Mateus, você precisa ter 2 tênis. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não sei, cara, se tiver só um, parece que ele gasta rápido. E talvez alguns sabem dessa teoria. Se tiver 2, parece que dura, cara. Mas se tiver só um, parece que assim dá 4 meses, eu gastou o miseravinha. Quando você tem só uma roupa, gente, a roupa ia batendo. O cara fazia isso. A gente está num tempo pré-histórico, onde o camarada, ele ia no rio, só tinha uma roupa, lavava a roupa, já botava no corpo de novo, secava no corpo a roupa. Gente, ia dessa maneira. Que Jesus está dizendo, ninguém pega uma roupa nova e põe na roupa velha. Esse ninguém faz que Jesus está falando, gente, não é que é proibido, ele está falando assim, ó, é insano, não tem porquê alguém pegar uma roupa nova e botar na roupa velha. Você consegue entender o que Jesus está falando? Por quê? Porque senão vai se perder tanta roupa nova e não vai encaixar na roupa velha. Mateus, o que Jesus está tentando falar aqui? Que existe, gente, um novo de Deus para as nossas vidas. Quem crê que tem um novo de Deus para as nossas vidas? Existe uma nova natureza que Deus quer derramar sobre nós, mas nesse momento Jesus está dizendo assim, mas para que o novo venha, você precisa se despir do velho. A roupa na Bíblia, a gente sempre fala da condição do homem diante de Deus. Você vê desde o livro de Gênesis, que quando o homem peca, ele se sente nu, Deus faz uma roupa para ele,
Em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta do mundo, todo sujo pelo pecado, você lembra como é que a roupa dele estava? A roupa estava suja, porque a roupa a gente fala da condição do homem diante de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, existe uma roupa nova, uma condição espiritual, uma nova natureza, algo que eu quero trazer sobre a sua vida, mas o novo meu não cabe na estrutura velha. Jesus está dizendo, você precisa descartar a roupa velha e receber apenas a nova. Ou seja, não tenta encaixar na tua vida o novo de Deus com a sua velha vida de viver. Você precisa deixar o velho e dizer, Deus, eu quero o novo. Não tenta adaptar os dois, joga fora o velho e pega o novo de Deus para a tua vida. Por outro contrário, Jesus ainda continua a parábola, ele diz assim, e ninguém também coloca um vinho novo num odre velho. O que era um odre? O odre, gente, era uma bolsa de couro, e essa bolsa de couro, gente, se colocava o vinho. Existia duas categorias, vinho novo e vinho velho. A palavra grega não existe para descrever isso, mas na Bíblia aparecem duas palavras, que significam como mosto e vinho novo. O que é o mosto? O mosto, gente, era o vinho que ainda não tinha sido fermentado. E todo vinho, gente, para ser fermentado, né, na estação de suco de uva, para virar vinho, ele passava pelo processo de fermentação. E quando ele colocava no odre, gente, dava uma combustão ali. A moçada que era raiz colocava bala Mentos dentro da coca e mexia. Quem já fez isso aí? Explodia, gente, não dava conta, né? Nossa alegria de dias à tarde. O que Jesus está falando? Se você colocar o vinho novo num odre velho, quando começar a fermentação, sabe o que vai acontecer? Aquele odre que é velho, ele não vai aguentar a pressão e vai se perder tanto o vinho quanto o odre. O que Jesus está ensinando novamente? Ninguém faz isso, não é porque é proibido, ele está dizendo, porque não adianta. Gente, novamente, o que Jesus está tentando ensinar aqui? O odre somos nós. Deus quer derramar um novo vinho sobre a nossa vida, mas precisa ter um novo odre. Ou seja, o novo vinho, o novo de Deus não cabe na velha estrutura. Agora, eu falei tudo isso aqui para ti hoje, para ligar com uma palavra. Quando nós estamos lendo, gente, nós não podemos separar as coisas. Antes de Jesus citar essas duas parábolas, Jesus estava falando a respeito de... Obrigado. Uma pessoa conectada aqui. Jejum. Diga comigo, jejum. Mateus, o que o jejum faz na nossa vida? É exatamente isso, gente. Faz com que o odre velho seja retirado, para que venha um odre novo. O jejum, gente, vai mexer com a nossa velha maneira, para que a gente possa receber um novo formato daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu desconheço, gente, poucas coisas que mexem mais com a gente do que o jejum, do que se abster do alimento. Parece que a carne começa a gritar. E é isso, na verdade, que o apóstolo Paulo fala. Todos os dias nós somos entregues como um cordeiro a matadouro, somos mortos para nós mesmos. Gente, ele está falando de uma briga de naturezas. Existe um novo, uma natureza nova que Deus quer trazer para a nossa vida, mas ao mesmo tempo, gente, existe uma maneira velha de viver. O jejum, gente, ele faz com que a nossa velha maneira de viver possa ser rompida, faz com que algo aqui dentro de nós possa mexer. Em outras palavras, tu queres o vinho novo que Deus tem para ti? Tu queres a roupa nova, nova condição espiritual, de bênçãos, naquilo que Deus criou você para ser? A velha estrutura precisa deixar, porque só tem vinho novo em odres novos. É sobre isso. A partir de hoje, gente, eu quero estabelecer na nossa igreja aqui, todas as terças-feiras, que são os dias de sala de oração, será o dia, gente, de jejum da nossa igreja. Obrigado pelo estar entusiasmado. Todas as terças-feiras será o dia de jejum da nossa igreja. Porque sabe o que a gente vai estar fazendo, gente? A gente vai estar se preparando em deixar o velho odre e ser um novo odre para receber o novo que Deus tem para nós. Só vem vinho novo se tiver um novo odre. Eu não teria tempo, gente, para falar para você sobre todos os benefícios do jejum, além de você perder uns quilinhos, é claro, e fazer bem para a sua saúde. Mas sabe o que é o principal, cara? É você dizer, não, cara, eu vou morrer para mim mesmo. Essa briga que existe entre naturezas, essa briga no pecado, essa briga que quer me afastar de Deus, eu vou dizer, não, o odre velho ficou para trás, eu sou um odre novo, para que o vinho novo de Deus caia sobre a minha vida. Gente, essa é a palavra.
Essa semana, gente, vai acontecer. Amanhã nós vamos começar a fazer o nosso devocional. O nosso culto hoje é diferente, tá? O nosso culto não é para hoje, o nosso culto é para a semana. Eu, como pastor, gente, eu não quero fazer com que você saia daqui sorrindo. Eu quero que você saia daqui, gente, com um posicionamento para mudança, para crescer com Deus. Amanhã, gente, eu quero desafiar você, o seu DHL. Você abrir o seu aplicativo, você fazer o seu devocional. Terça-feira, você separar o jejum e você jejuar terça-feira. Se conecte nas redes sociais. Amanhã eu vou gravar algumas coisas e vou postar para que possa te facilitar. Que você possa estar nas salas de oração ou se conectar no mínimo no YouTube às 22 horas na terça. Mas a gente vai buscar Deus, gente, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado você descansa porque Deus também descansou. E no domingo você vem cheio da presença de Deus aqui nesse lugar. O que muda a nossa vida, gente, não é o que acontece no público. O que muda a nossa vida é o que acontece no secreto. Hoje eu quero declarar como igreja, pessoal, nós temos um novo caminho. Eu vou falar isso para a gente orar e encerrar essa reunião hoje. Como o Wagner compartilhou aqui, gente, foi bastante empenho para a gente conseguir organizar a nossa igreja dessa maneira. Para que tivéssemos os devocionais, os tempos de buscarmos a Deus. E eu quero encorajar você, gente, no dia a dia, de viver com Deus. No dia a dia, gente, vamos buscar a presença dEle. Vamos deixar ser um novo odre. Não, cara, não tenta botar a roupa nova no remendo da roupa velha. Não tenta viver com a vida de sexta e sábado e botar a vida de domingo do culto na vida de sexta e sábado. Não, cara, é trocar as vestes e dizer: Jesus, eu quero a natureza que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. É profético que o pastor Thomas falou hoje à noite. Eu quero parar de ciscar aqui nas coisas desse mundo. Eu quero olhar para o alto. Eu quero olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero me posicionar para isso. Se você quer nisso, você pode dizer amém onde você está. Fica de pé comigo e vamos orar nesse momento. Eu creio em Deus nos despertando hoje nesse lugar.